Baixinho. Aqui. Não sei. Fica bom botar aqui? Pode colocar. É bom. Eu já botei isso aí. Já? Já. Cadê aquele braço aí, hein? Sim, tá? Se tu puxar a frente, caiu de dentro. Não pode puxar. Ó. CTV? Vou ver uma coisa aqui. Muita carregando ali. Posso começar? Olá, muito bom dia para você ligado na Web Rádio FETAESC. Nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro de 2025, estamos no ar com mais uma edição ao vivo do Bom Dia Diretor. E nesta manhã, estamos recebendo o primeiro secretário-geral da FETAESC, Adriano Geusloist, para falar um pouco sobre o cadastro ambiental rural e também o georreferenciamento de propriedades rurais em Santa Catarina. Lembrando também que a Web Rádio FETAESC é um oferecimento dos convênios da telemedicina FETAESC Mais Saúde. Com ela, você tem acesso a mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, diretamente do conforto de sua casa. E conforme destaca a Ipagre-Ciran, nesta manhã de quinta-feira, a temperatura agora 21 graus aqui na Grande Florianópolis, com possibilidade de chegar aos 23 graus e chuva no final do dia. Muito bem, vamos começar então essa edição do Bom Dia Diretor. Muito obrigado, Adriano Geusloist, por poder nos atender nesta manhã de quinta-feira e falar de assuntos tão importantes e tão relevantes para a agricultura familiar do estado de Santa Catarina. Bom dia, Fernando. Bom dia, nossos ouvintes da Web Rádio. Bom dia, nossos espectadores aí pela live do Facebook e Instagram. Então, de fato, estes temas eles estão na mira, né, dos nossos agricultores cada vez mais, né, principalmente a questão do cadastro ambiental rural e georreferenciamento, que são dois itens e temas que têm a ver justamente com prazos relacionados a 2025 e ao final deste ano. Então, pegando o primeiro tema, Fernando, a respeito do cadastro ambiental rural, cabe lembrar que ele foi uma conquista do movimento sindical, junto com todo o setor produtivo, das mobilizações que a gente fez lá em 2008, que resultou na alteração do Código Estadual de Meio Ambiente e depois resultou no Código Florestal Brasileiro, a qual o cadastro ambiental rural ele veio a ser instituído com base no Código Florestal Brasileiro. A ideia do cadastro ambiental rural sempre foi a lógica de simplificar a regularização ambiental. Então, dos dois temas que nós vamos falar hoje, o CAR é para regulamentar, ou melhor, regularizar ambientalmente a propriedade, e o georreferenciamento é a regularização fundiária da propriedade com metragens corretas. Então, na questão do cadastro ambiental rural, né, no começo, quando lá em 2014, nós tínhamos uma imagem ruim de fazer os cadastros, mas era o que tinha disponível. À medida do passar do tempo, né, várias imagens foram sendo incorporadas e hoje nós temos uma imagem já melhor para fazer esse cadastramento. E com o andar também da tecnologia, digamos assim, e o andar das propriedades mesmo, muitas propriedades os agricultores já fizeram, não já o referenciamento com certificação no INCRA, mas já fizeram medições, já fizeram plantas, já tem a propriedade georreferenciada, e isso facilita
para a realização do cadastro do polígono corretamente. Cabe informar, né, que nós temos aqui em Santa Catarina um grande número de propriedades, já atingindo mais de 90% das propriedades que têm o cadastro ambiental rural. Mas ainda tem 10%, vamos dizer assim, que precisa fazer esse cadastro antes de 31 de dezembro, porque é o prazo limite atual. Pode ser que ele seja prorrogado, mas a gente acredita que talvez não, para aderir ao programa de regularização ambiental. Esse programa é o que permite a utilização das áreas consolidadas, né, como foi um grande avanço que nós tivemos no Código Florestal Brasileiro, foi a possibilidade de utilização para atividades agro-silvopastoris das áreas consolidadas. Então isso também é uma questão que o pessoal às vezes não compreende do Código Florestal Brasileiro, é que a possibilidade de continuidade de atividades em áreas reduzidas de APP, de 5 metros, 8 metros, 15 metros, dependendo do tamanho do imóvel, ela só é permitida para atividades agro-silvopastoris, então praticamente para a agricultura. Né? Então, se você quiser fazer um empreendimento mudar a atividade para uma outra atividade, você vai ter que respeitar a regra geral de 30 metros e dali para frente. Então, esse é para a gente reafirmar que os agricultores, por meio da sua representação, conseguiram, de forma, né, por meio disso, conseguiram uma diferenciação na utilização da propriedade. E também, né, dos equipamentos e infraestruturas que são destinadas à agricultura, também em área consolidada, independe até da metragem do rio, ele pode continuar exercendo a sua atividade lá, não precisa demolir, mesmo que seja menos de 5 metros, né, ele pode continuar, desde que, lógico, não ofereça risco às pessoas, né, se não for um imóvel que está na beira do rio pronto para cair, aí nesse caso tem que ser desativado, mas caso contrário, ele pode continuar com o seu imóvel, com a sua casa, com a sua, vamos dizer, se trabalha com agroindústria, com alguma atividade de processamento, alguma infraestrutura, ele pode continuar com ela, mesmo com metragens menor que 5 metros, ou sua casa também. Então, tudo isso foi avanços que a gente conquistou. Mas para que esses avanços eles sejam efetivos, o primeiro passo é que tenha o cadastro ambiental rural. E para que essas possibilidades de utilização em áreas consolidadas sejam validadas, ela tem que se aderir ao programa de regularização ambiental antes de 31 de dezembro de 2025. Perfeito. Então, o primeiro secretário-geral da FETESC destacou, né, que essa questão do CAR foi um avanço, foi uma conquista do movimento sindical em Santa Catarina. Adriano, você destacou aqui o que é o cadastro, né? Mas também gostaria que você trouxesse para a nossa audiência os principais benefícios que o agricultor, a agricultora, lá, o dono da propriedade rural, ele tem ao estar com o seu cadastro ambiental rural atualizado e aferido. A questão dos benefícios, eu acho que justamente seria essa possibilidade de utilização de áreas consolidadas, ou seja, nada mais é do que áreas que foram desmatadas antes de 22 de julho de 2008. Esse é o recorte que a legislação trouxe, então é a utilização dessas áreas. Outra questão, hoje, basicamente, para tudo precisa o cadastro ambiental rural. Se você vai pegar um financiamento, um custeio, o banco exige. Se você vai precisar fazer uma instalação de uma rede elétrica, a Celesc exige. Então, tudo praticamente gira em torno disso, até porque já é algo que está consolidado, digamos assim, na questão ambiental, né? Digo que no começo, Fernando, quando a gente falava do cadastro, os agricultores até ficavam meio desconfiados, achando o que eles vão querer fazer com esse cadastro, vão querer pegar a minha propriedade, mas hoje acredito que isso já foi superado, entendeu que o cadastro é importante, até para reduzir custos que se tinham por meio de cartórios, de averbações em matrículas, né? Então tudo isso foi uma forma de simplificar o cadastro. Então o agricultor, basicamente, ele precisa ter o cadastro, então além de ter os benefícios de continuar utilizando as áreas, né, que já foram desmatadas antes de julho de 2008, mas ele pode continuar explorando a sua atividade. Cabe lembrar que o recorte é 22 de julho de 2008, né? Então, o que acontece? Agora, nessa próxima etapa que está vindo, que é a validação dos cadastros, né? Então, a partir desse ano, faz recente, em torno de uns 2 meses, está começando a validação desses cadastros. Então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, ela pega
as bases de dados que ela tem de cobertura florestal que tinha lá em 2008, as áreas que eram abertas naquele período, os cursos hídricos que tem cadastrado nas bases de dados e faz uma sobreposição do cadastro ambiental rural que foi declarado. Então, com base nisso, né, ele vai ver se, de fato, houve algum desmatamento novo, isso não era permitido, né, a salvo casos de licença, estou com licenças, mas senão também não era permitido. Então, tudo isso vai ser levado em consideração agora nessa próxima etapa. Essa próxima etapa, inclusive, a gente conversei com o Bruno, que é um dos responsáveis, né, dessa análise na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, né, que foi feito algum mutirão, inclusive, em parceria com a CNA e com a FAESC, de retificar as propriedades. Foi pego um local, uma região piloto, que foi o Planalto Norte, com 500 cadastros. Então, lá eles iam, né, com base já desses bancos de dados, e chamavam os agricultores e faziam a retificação daquelas propriedades, já com a possibilidade de validação, porque era feita, já treinado com base, né, já fazendo referência a esse banco de dados que vai ser cruzado com o Cadastro Ambiental Rural. Essa parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a gente está construindo também para verificar como é que a gente pode entrar enquanto FETAESC. Acredito que possivelmente mais para frente a gente consiga fazer alguns roteiros para fazer algo semelhante também com alguns municípios. E a gente também está pensando agora numa capacitação virtual novamente, né, como entrou funcionários novos e alguns dirigentes novos, para fazer o cadastro, justamente para a gente conseguir cumprir o maior número possível de agricultores até o final do ano. Então, há um mutirão, há um empenho de toda a questão da EPAGRE, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das entidades parceiras, exemplo da FETAESC, para que possa mobilizar os agricultores, principalmente que não fizeram, e venham a fazer até dia 31 de dezembro. O segundo momento, que é a questão da retificação para que seja validado os cadastros, a gente vai tem um prazo, digamos assim, um pouco mais longo, porque daí períodos maiores, né? Mas agora nosso maior esforço é para fazer esses cadastros. Existe sites no próprio da consulta pública, mas tem um de cartórios que é muito bom de visualizar, inclusive, onde tem o mapa pelo Google Earth, digamos assim, com aproximação muito boa, e tem os polígonos que tem cadastro ambiental rural. Então, é importante que os sindicatos olhem, né, nesses lugares e vejam, nessa região aqui eu conheço o agricultor, ele é o fulano de tal, e ele não fez, talvez esqueceu, enfim, ele não fez o cadastro, então comunica ele para fazer até 31 de dezembro, para que essa pessoa não perca, né, os direitos e avanços que foram conquistados. Perfeito, estamos conversando com o primeiro secretário-geral da FETAESC, Adriano Gueslois, trazendo informações sobre o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e em sequência vamos falar também sobre georreferenciamento. Adriano, eu sei que não está no nosso script aqui, mas me surgiu essa pergunta agora, se o senhor tiver condição de esclarecer. Passou o prazo, 31 de dezembro, o produtor ou agricultor ele não se enquadra mais, vai pagar uma multa, como é que funciona? Perdão. O prazo, na realidade, 31 de dezembro, ele é justamente o prazo previsto na legislação para aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. O que é esse programa? Então, toda propriedade que tem um déficit de vegetação nativa, ele tem o direito de aderir ao Programa de Regularização Ambiental. Quando for validado esse cadastro, ou analisado esse cadastro, e verificando que tem déficit de vegetação nativa, ele vai ser comunicado ao proprietário, e o proprietário tem até um ano para apresentar esse projeto, né? Um programa de regularização ambiental nada mais é do que ele apresentar uma proposta de como que ele vai regularizar aquele déficit de vegetação nativa que ele tem na sua propriedade. A partir desse documento que ele apresentar, ele ainda tem 20 anos para poder recompor o que precisa. Então, vamos dizer assim, quando for analisado o cadastro dele, ele vai ter mais um ano para apresentar a proposta de regularização da propriedade e depois mais 20 anos para poder recompor. Então, esse é o benefício. Digamos que dia 1º de janeiro de 2026, a pessoa não tinha feito o CAR, não aderiu, ele vai fazer o CAR dia 1º de janeiro de 2026. E não for prorrogado essa questão da adesão, ele já tem que ter, isso é um entendimento ainda jurídico que vai ter
que vai ter que ser estudado melhor, mas tem entendimentos que falam que ele não vai poder mais utilizar desses benefícios de áreas reduzidas, de APP e reserva legal, né, que teria que partir de 30 metros de cada lado de cursos da água e 50 metros em torno de nascente, e há um questionamento jurídico também que teria que ter, pode ser que aproveitaria isso, mas já teria que ter no dia 1º de janeiro já os 5 metros ou os 15 metros, enfim, dependendo da situação. Então, esse digamos assim, algo que pode ser discutido juridicamente, a interpretação da legislação. Mas a lei fala que para ter esses benefícios tem que ter o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Perfeito. E o primeiro secretário-geral da FETES está destacando, esses são os benefícios e vantagens que o movimento sindical ao longo do tempo trouxe para o agricultor, para a agricultora familiar aqui de Santa Catarina. Primeiro secretário, o senhor destacou a parte dos sindicatos, então eu já vou até entrar já com um questionamento para a entidade FETAESC, né, e os seus sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais familiares, qual é o papel da entidade do sindicato, né, na questão do CAR para o agricultor e para a agricultora familiar? Eu acho que o sindicato ele tem que ser a casa do agricultor para resolver todos os problemas do agricultor. Todas as dificuldades, todas as orientações, tem que ser o sindicato, ele tem que ter essa credibilidade. É importante que o sindicato se qualifique para oferecer esse serviço também para o agricultor. Para quem é associado, para quem não é associado também, como uma forma de trazer ele para o movimento sindical e aumentar, lógico, a renda do movimento sindical. É um serviço a mais que pode ser feito. Eu digo que no passado, com a imagem que tinha, com as condições que tinham, era muito mais difícil de ser feito. Hoje já é muito mais fácil, e com a tecnologia que tem, com a possibilidade de a gente fazer capacitações, pode fazer online, pode auxiliar de acesso remoto em alguns casos. Então tudo isso facilita bastante e eu recomendo que nossos sindicatos façam esse cadastro, né, que tenham esse trabalho, porque quando o agricultor chega no sindicato e ele consegue atender a sua demanda, né, ele tem a sua demanda atendida, é muito bom, porque a gente conquistou a lei, a gente conquistou tudo isso, e às vezes tem lugares que acabam direcionando para um engenheiro, para um outro lugar, que acaba ele ficando com o recurso, com a conquista que a gente tanto lutou para isso. Uma outra questão, e agora aproveitando que nós estamos no período de ITR, né, então o ITR já é de alguns anos que tem a possibilidade da inclusão do número do CAR para isentar, digamos assim, as áreas de vegetação nativa, de área de APP, área de reserva legal, como uma comprovação dessas áreas que foram declaradas. Antes era somente o ato declaratório ambiental, o ADA, né, e agora, né, tinha durante um tempo as duas possibilidades, mas o CAR ainda não estava 100% regularizado na legislação, e a partir desse ano foi validado a questão do CAR como um documento aceito pela Receita Federal para justificar essas áreas. Só tem um diferencial, o ITR, ele é por imóvel, né? Então se são 5, 6 matrículas contíguas, né, ele vai gerar um ITR apenas. E o cadastro ambiental rural, por orientação inclusive, né, para ter melhores benefícios para o agricultor, foi feita uma orientação para que fosse feito por matrícula. Pode ser utilizado nesse caso o cadastro ambiental rural, mesmo que tenha uma área menor, digamos assim, que é uma matrícula dentro de um ITR que tem uma área maior, pode. Recomendo que, se for utilizar o cadastro ambiental rural, usa o que tem maior vegetação nativa declarada nele. Então você coloca esses dados dentro do ITR, porque digamos que aconteça uma fiscalização da Receita Federal para com o agricultor, ele vai provar, mas eu tenho esse CAR dessa área, que tem essa vegetação nativa que está declarada aqui dentro do ITR, inclusive tem outros ainda com mais vegetações também, que poderia ser declarada e não foi. E também nada impede que, em casos de tiver bem parcelado, digamos assim, a vegetação nativa em vários cadastros ambientais, pode continuar fazendo o ato declaratório ambiental também, como possibilidade, porque daí é por imóvel também. Então, já que nós estamos no período de ITR, né, mais uma vez lembrando da importância de ter esse cadastro. E que os nossos agricultores, os nossos sindicatos que fazem o ITR, façam, e colocando essa informação também, para a gente dar cada vez mais visibilidade e importância do cadastro ambiental rural. Perfeito, estamos acompanhando o primeiro secretário-geral da FETESC, Adriano Gueslois, falando sobre cadastro ambiental rural, e já vamos entrar na parte de georreferenciamento.
Lembrando também que a entrevista do Adriano, quem não pôde acompanhar agora ao vivo às 10, depois vai ter 3 reprises na nossa programação, ao meio-dia, às 16 horas, às 4 da tarde, e às 18 horas, às 6 da tarde, para quem precisar dessas dicas valiosas que está sendo repassado nessa edição do Bom Dia Diretor. E também eu vou estar com a entrevista gravada, se alguém precisar, é só entrar em contato com a comunicação da FETES, que eu disponibilizo a gravação da entrevista. Adriano, vamos inverter um pouquinho agora aqui o assunto, vamos mudar um pouquinho, vamos falar um pouco sobre o georreferenciamento aqui nas propriedades rurais aqui de Santa Catarina. O que é esse processo de fato, né? E que maneira que ele traz vantagem ou ele contribui para a vida, para o dia a dia do agricultor, da agricultura familiar aqui de Santa Catarina? O georreferenciamento, Fernando, na realidade, ele tem o objetivo de regularizar as propriedades rurais, a regularização fundiária delas. Muito lembra, talvez história, você deve conhecer de algumas, e os que nos ouvem também, da tal pedra de marco, que o vizinho botava para um lado, o outro vizinho botava para o outro. Sim. Muitas famílias tinham encrencas e brigas, enfim, por essas benditas pedras de marcos, e que no final, né, dava mais conflito do que possibilidade de regularização. Então, para com uma forma de que não tenha invasão de propriedade alheia, né, sobreposições de áreas, tudo isso, ele foi criado essa legislação em 2001, é uma legislação antiga, né? Então, durante esse processo, ele foi feito um escalonamento de tamanhos de propriedades que deveriam ser georreferenciadas. O georreferenciamento já é solicitado já há algum tempo. O que é de novo, né, é a questão da certificação no INCRA, que é justamente a validação desse georreferenciamento e com bases e critérios mais detalhados, digamos assim, para inclusão dentro do Sistema de Gerenciamento Fundiário, que é o SIGEF. Então, esse que é o INCRA, que é o que detém, digamos assim, o domínio da autarquia, que tem o domínio da questão da área rural, né? Então, o georreferenciamento, ele nada mais é do que regularizar, se eu saber que a minha propriedade é aqui, é nesses pontos, e eu saber direitinho o que é a minha propriedade. Então, esse prazo que tem agora, né, a partir de 20 de novembro, também é uma questão, Fernando, que a gente teve como pauta do nosso Grito da Terra, apresentado para o governo federal, a possibilidade de prorrogar esse prazo ou fazer um escalonamento, né, digamos que agora fosse de 20 a 25 hectares, depois de 15 a 20, enfim, mas ainda não fomos aceitos. Tem algumas discussões no Congresso Nacional, mas ainda não foram aprovadas, não está em vigor. Se nada for aprovado até lá, né, até essa data, a partir de 20 de novembro de 2025, todos os imóveis que precisarem fazer alguma alteração em cartório. Então, a gente fala, é obrigatório para todos os imóveis rurais, mas não é, a informação não acaba ali. Para todos os imóveis rurais que precisam fazer alguma alteração em cartório. Então, se a pessoa vai retificar uma área, se ela vai vender um pedaço, se ela vai doar um pedaço, se ela está regularizando a propriedade, obrigatoriamente, a partir dessa data, ele vai ter que apresentar o georreferenciamento e a certificação desse georreferenciamento junto ao INCRA. Se a pessoa não for fazer nenhuma mudança de titularidade, nenhuma mudança no imóvel, nada que mude a matrícula, não precisa. Não vai ter multa, não vai ter nada disso, né? Às vezes, a gente sabe que esse é um período que às vezes os agrimensores, topógrafos, né, eles falam, é para todo mundo. Eles não estão mentindo, eles só estão falando parte da verdade, né, digamos assim. Vai ser para todo mundo quando tiver que mudar a matrícula. Então a gente sabe que ninguém é infinito, uma hora essa propriedade vai mudar de dono, né, então nesse momento ele vai precisar apresentar esse georreferenciamento. Então, mais uma vez frisando, essa data, né, a gente está pedindo porque para ela ser escalonada em um maior prazo, porque a maioria dos imóveis no Brasil, eles têm até 25 hectares. Então, o escalonamento anterior, que era de 25 a 50, ainda era um número menor. Agora, de 0 a 25 é um número muito grande, até principalmente aqui em Santa Catarina, se pegarmos pela nossa topografia e as próprias características, aí praticamente 50% dos imóveis, eles têm até 25 hectares. Então, muitas propriedades que precisam ser feitas. Agora,
Tem uma vantagem também que, se a pessoa fez primeiro, a chance do outro, né, ocupar aquela área é menor. Lógico que para fazer essa certificação, inclusive eu visualizei um caso que a pessoa acabou assinando, né, como vizinho para a certificação, para os, digamos que os limites da propriedade, e quando foi no polígono, ele não tinha se atentado, quando foi no polígono, deu bastante diferença, ele mais ou menos concordou com a invasão na propriedade dele, e agora, para desfazer, né, essa certificação, porque ele deu validade a uma propriedade do vizinho, talvez não se atentou às metragens que estavam lá, e agora, para desfazer isso, é muito complicado. Não temos a lógica ainda como é que funciona tudo isso para descertificar para poder fazer. Então, quando ele foi fazer a dele, aí ele viu que ele estava sobrepondo a propriedade vizinha, que na realidade ele assinou como concordante daquelas medidas ali. Então, de fato, quem chega primeiro, digamos assim, ele pode, né, talvez até pegar um pouco... não deveria acontecer, porque tem um polígono, tem a metragem, não é feito de qualquer jeito, ele tem um polígono que é apresentado as imagens, ele tem os pontos georreferenciados que tem que ser com bases que tenha oscilações de milímetros, não pode ser um equipamento que tenha variações de centímetros ou metros, né? Tem que ser uma precisão, já estão equipamentos que são previstos para isso, enfim, tudo isso. Mas a gente sabe também, Fernando, que esse é uma questão que ela é cara, né? Não é um negócio barato fazer uma regularização fundiária. Quem já fez sabe que não é algo barato. E isso também é mais uma conquista que eu posso dizer aqui, que a gente conseguiu nesse ano, junto ao Grito da Terra, e o Plano Safra, ele prevê, né, o ano passado já tinha isso, mas agora ele ampliou de valores, ele prevê um valor possível para utilizar, né, para financiamento via Pronaf, de regularização fundiária no valor de até R$30 mil. Então isso também é um avanço que é importante que a gente deixe claro para os agricultores, né? Quando tem um desafio, o movimento sindical sempre vai em busca para tentar resolver. Se a gente conseguir isentar melhor, que a gente sempre pede isso para que os agricultores familiares possam ser beneficiados, mas se não conseguir, né, a gente tenta buscar alternativas. Cabe lembrar, Fernando, que quando foi instituída essa lei lá em 2001, nós brigamos bastante, né, o movimento sindical, para que os agricultores, as pequenas propriedades ou os agricultores familiares, eles não precisassem pagar. E na legislação de 2001 tinha isso, que abaixo de 25 hectares, a responsabilidade era do governo fazer isso de forma gratuita. O que acontece é que em 2017 foi vetado, foi tirado esse pedaço da legislação e passou que só continua a legislação, então cada um tem a sua responsabilidade. Então em 2017 os agricultores perderam esse benefício, digamos assim, que a gente tinha garantido na legislação, mas agora, né, a gente está buscando alternativas. Nós sempre brigamos para que o agricultor não precise pagar, né, que tenha a possibilidade de equipamentos disponibilizados e sejam gratuitos. Tivemos até alguns ensaios aqui da Secretaria de Estado da Agricultura para tentar regularizar as propriedades num custo menor do que a individualização individual, né, regularização individual, mas infelizmente não foi eficaz, deu problemas com o cartório, deu problemas, né, que não se efetivou. Então, ainda não se tem uma alternativa, digamos assim, que seja viável, né, para que façam em massa essa regularização. Por isso que ela está acontecendo, cada um que precisa tem que ser feito. Então, por isso que eu digo, se a pessoa não precisa alterar nada da sua matrícula, não precisa fazer nada, não precisa fazer agora. Então, quem sabe, né, a gente consiga mudar a legislação, que novamente os agricultores familiares possam ser beneficiados com isso, né? Então talvez a pessoa possa ser beneficiada por mais uma conquista do movimento sindical. Perfeito. 10 horas e 27 minutos, 10 horas e 27, estamos conversando com o primeiro secretário-geral da FETAESC, Adriano Guesloch. Adriano, o senhor destacou a parte de fazer o georreferenciamento e a certificação para depois da entrada no INCRA, vamos dizer assim. O senhor sabe se o INCRA, ele confronta esses dados enviados ou ele apenas acolhe e se tiver algum problema lá na frente, vamos ver? Como é que funciona isso? O INCRA confronta, ele pega os dados da matrícula, ele pega os dados do topógrafo, faz várias verificações, né, e
o cadastro do INCRA ele já tem, né? O CCIR possivelmente ele já tem. Essa certificação é algo bem complexo, digamos assim. Então, não são todos topógrafos e agrimensores que fazem esse tipo de serviço, porque ele é um pouco burocrático, digamos assim. Isso também é importante frisar, senão às vezes as pessoas gastam duas vezes, ou contratam uma pessoa para fazer o georreferenciamento, e quando vai ver, aquela pessoa não é credenciada para fazer o georreferenciamento junto ao INCRA. Aí tem que contratar um outro profissional para fazer isso, e a gente vai cobrar novamente um valor ainda mais alto, porque não vai aproveitar as medições do anterior. Então, no site do INCRA, né, a gente depois até pode disponibilizar o link ali, tem uma listagem de profissionais credenciados para fazer. Você pode consultar por município, mas nada impede que de outro município faça no seu, porque o INCRA ele tem abrangência nacional, ele poderia fazer em qualquer lugar, né, mas façam com profissionais que são credenciados, senão você vai gastar duas vezes, e mais uma vez, não é um valor muito baixo, é um valor considerável, dependendo do tamanho da propriedade e dificuldade de fazer. A gente sabe que pela vegetação nativa, muitas vezes a pessoa tem que abrir picada no meio do mato, para botar os pontos lá de georreferenciado, e isso, quanto mais dificuldade para fazer, mais, logicamente, o topógrafo ou o agrimensor vai cobrar. Perfeito, estamos em live também aqui no Facebook da FETAESC, @FETAESC. Adriano, a Rosana Brant e o Paulinho Rosa estão te mandando um abraço e parabenizando pela entrevista, e estão acompanhando. Muito obrigado por estar acompanhando a gente na live do Facebook da FETAESC. Adriano, a gente já tratou essa parte aí, né, do georreferenciamento, do agricultor, do produtor, do proprietário perceber a real necessidade, se vai arrendar, vai vender, vai fracionar a terra, faça, se não, se mantenha como está, né, como o senhor bem destacou, ninguém é infinito nesse mundo, então um momento vai precisar fazer, o custo é elevado, mas hoje, qual é assim, se tratando de FETAESC, Adriano, qual é o nosso desafio ao lado do sindicato de manter esse processo andando e o agricultor assistido? Eu acredito que uma oportunidade para o sindicato é ver alguns profissionais que estão credenciados, né, e buscar fazer parceria com eles, conseguir talvez um valor mais em conta, com melhores condições, né, eu acho que para oferecer quem precisa desse serviço, que o sindicato possa também ter uma opção, digamos assim, para estar ofertando para essas pessoas, né, para os agricultores que necessitam fazer. Então, acho que o nosso desafio, ele não, digamos assim, nós orientar o agricultor de forma clara, né, o que precisa, o que de fato a legislação menciona, o que pede, e talvez ter algumas parcerias que possam conseguir um valor melhor, melhores condições. A gente teve alguns sindicatos aí visitando que tem já parcerias, né, então é importante buscar parcerias que, como eu comecei essa entrevista, né, o sindicato tem que ser a casa do agricultor, lá ele tem que ter credibilidade, tem que ter sabendo que se o sindicato está orientando, por isso que é importante a nossa responsabilidade enquanto movimento sindical, que busque profissionais de fato que sejam credenciados, que sejam que tenham o compromisso de entregar o produto que está sendo contratado, né? Então esse é o nosso papel, de orientar e se conseguir algumas parcerias com melhores benefícios para os agricultores, melhor. Perfeito, acompanhamos aqui então, nesta manhã de quinta-feira, o primeiro secretário-geral da FETAESC, Adriano Guesloj, trazendo informações e dicas muito valiosas, muito importantes sobre o cadastro ambiental rural e o georreferenciamento. Lembrando também que a entrevista vai estar disponível ao meio-dia, às 4h e às 6h, para você acompanhar depois. Também mandar um abraço aqui para o Leonim Brandalis, também está acompanhando a nossa live aqui no Facebook. Primeiro, secretário, eu deixo agora um espaço para você, para agradecimentos e qualquer mensagem importante que o senhor queira destacar desta edição do Bom Dia, Diretor. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você, Fernando, com nossos ouvintes, nossos espectadores. Um abraço aí para o Paulinho, para a Rosana, né, para a Leoni. Enfim, é importante, sempre quando o movimento sindical conquista algo, que isso possa chegar até o agricultor. Então, e que a gente possa, né, explicar isso, que as coisas não vêm de graça para ele, né, tem toda uma luta, tem toda uma organização que é feita para que isso aconteça.
Embora que, embora que a legislação são feitas por deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, mas nosso papel sempre é tentar apresentar propostas, apresentar ideias para que se convertam em leis que possam beneficiar os nossos agricultores. Então, essas conquistas que a gente fez em tantas áreas do movimento sindical, é importante deixar claro para os nossos agricultores. Porque às vezes o pessoal fala, mas por que eu estou pagando sindicato? Então, a gente tem que deixar todo momento, e com esse tempo de tecnologias que nós temos, Facebook, hoje que bom, a gente está em live, Isso há muito tempo atrás não tinha, então era mais difícil de chegar a essas informações. Então aproveita, pega essa informação, passa para o agricultor, passa para um vizinho, ouve novamente, para a gente ter, e se tiver dúvida, entra em contato com a gente aqui na FETAESC, que a gente está esclarecendo, que esse é o nosso papel enquanto movimento sindical, é que as nossas demandas, as nossas lutas, possam se converter em leis e que possam beneficiar o nosso agricultor, que é o nosso motivo de existir. Perfeito. Primeiro secretário, se o senhor me permite, veio um questionamento aqui no WhatsApp aqui do nosso amigo Adelar Vrezinski, lá o presidente do sindicato de Passos Maia. O senhor consegue já trazer uma prévia, uma possível data para esses treinamentos sobre o CAR? Vai ser na primeira quinzena de outubro. Então, o pessoal que está acompanhando a Web Rádio FETAESC, o treinamento sobre CAR aqui remoto, inicialmente, aqui pelo primeiro secretário-geral da FETAESC, vai acontecer ali na primeira quinzena de outubro. Nós também vamos fazer os anúncios aí nos grupos do WhatsApp da FETAESC e nas redes sociais, tá bom, Adelar? Espero ter respondido, que o primeiro secretário tenha respondido a sua pergunta. Também mandar um abraço aqui para toda a equipe da FETAESC que está ligada aqui na Web Rádio e todo mundo que acompanhou essa edição do Bom Dia Diretor nesta manhã de quinta-feira, 18 de setembro. Muito obrigado pela audiência e em breve voltamos com mais uma edição do Bom Dia Diretor. Muito obrigado e tchau, tchau. Oxi, se eu não tivesse trazido água, eu ia falhar no meio da... E deu 40 minutos, tu vê? A gente acha que é rapidinho quando vê. Show de bola. Finalmente acabou. Finalmente, apareceu.